Oi pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Cuidar de Você e hoje com um tema muito atual, stalking. Hoje é difícil quem nunca ouviu falar esse termo ou não sabe o que é. Tem séries, filmes, experiências pessoais que estão aí para nos deixar alerta e por dentro desse assunto. Mas você sabe identificar um stalker? E de fato, você já parou para pensar o que é? Muito além da telinha, de ouvir histórias e de ler notícias, o tema é sério e afeta muitas pessoas. Para nos ajudar a entender melhor sobre esse fenômeno, nós estamos aqui com o Dr. Marcos Estevão, o nosso psiquiatra. Doutor, seja como sempre muito bem-vindo, eu estou ansiosa para esse nosso bate-papo. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar de volta aqui agora para falar de um assunto, como sempre, tão relevante, tão atual. E polêmico, né, doutor? Para começar o nosso bate-papo, nós ouvimos muito falar sobre esse assunto. Uma série recente que deixou a gente até meio assustada foi o caso da atriz Débora Falabella, que há 10 anos é perseguida por uma mulher. Enfim, é tanta coisa, é tanta informação que acaba assustando demais. Mas eu queria começar lá do começo. O que é stalking, doutor? Pois é, o stalking é um termo que vem do inglês que significa exatamente isso, perseguição. Né? Agora, por que foi dito isso? É um tipo de perseguição diferente daquela pessoa que está perseguindo um bandido ou um bandido que está perseguindo um mocinho, não. Não é esse tipo de perseguição, é uma perseguição obsessiva de alguém por alguém. E é crime também, né, doutor? Sim. É claro que nós vamos ter que ver as pessoas que estão cometendo isso e as pessoas que são vítimas disso. Sempre vai ser um crime. Só que a psiquiatria forense e o direito vão ver se essa pessoa tem condições de uma pena comum ou de uma medida de segurança, por exemplo. Doutor, e como que a gente vai fazer essa identificação, né? Como que eu consigo identificar que comportamentos que são sinais de alerta para essa questão do stalking? Pois é, o stalker ele começa sempre com alguém vigiando alguém querendo saber mais do que deveria. É muito normal você saber alguma coisa de uma pessoa que você está começando um relacionamento ou fazendo uma amizade ou alguma coisa até mais íntima, você querer saber alguma coisa, onde ela mora, né, com quem ela mora, o trabalho que ela exerce, se realmente ela é desimpedida ou não. Isso é uma coisa natural. Uhum. E até certo ponto ela faz parte da nossa segurança. Agora, quando isso se torna exagerado, obsessivo, e que a pessoa começa a entrar na intimidade do outro, seja intimidade pessoal, profissional, acadêmica, aí isso já começa a ficar preocupante. E você vai ver que essa pessoa ela está muito ligada a você. É aí que você tem que abrir o sinal amarelo, pelo menos, querendo saber bastante coisa da sua vida, né? E eu identifiquei esse sinal amarelo ali, identifiquei um possível stalker. O que eu devo fazer como uma vítima, né, teoricamente? Tem alguma recomendação para a gente lidar com esse tipo de comportamento? Pois é, primeiro você já viu que aquilo passou do normal para o anormal, né? Para o incomum, do jeito que ele está fazendo, que essa pessoa está fazendo. O que é que ela está querendo? Ela manda muito e-mail, ela manda muitas mensagens, ela liga, manda cartas, às vezes até de uma forma agradável, né? Manda com mensagens de amor, de início, mas ela está dominando a sua vida, ela sabe o seu dia inteiro, às vezes até mais do que você próprio. Então, nesse momento você tem que ver. Agora, o grande problema é que, às vezes, a vítima, ela gosta de início dessa situação. Ela está se sentindo protegida, né? Às vezes carente. Exatamente, a carência é aquela necessidade de um pai que não teve ou coisa parecida. E aí ela depois se vê emaranhada, se vê dentro de uma teia que é muito difícil sair. Esse é o grande problema. Ela tem que perceber isso antes para poder dar o basta. Doutor, aproveitando essa linha aí, falando sobre o perfil das vítimas, existe um perfil que é mais vulnerável a sofrer com isso? Isso hoje a gente sabe que geralmente são mulheres jovens, né? São mulheres da faixa da adolescência, 15 aos 30 anos, geralmente imaturas, muitas vezes realmente com carências afetivas, e elas são assediadas de início por pessoas bem mais maduras, geralmente homens de 30 anos ou mais. Então essa é uma característica mais comum, né? Não quer dizer que seja só essa característica. Todas as pessoas podem ser vítimas e todas as pessoas podem ser os perseguidores.
mas isso é o mais comum que se vê. Então, essas são presas fáceis dos stalkers, né? Desses perseguidores. Então, a gente precisa ter muito cuidado e também talvez fazer mais campanha para essa faixa etária. E aí nós vamos envolver famílias, comunidades, escola, etc. Legal, doutor. Fala um pouco pra gente sobre como a longo prazo esse stalking pode afetar a saúde mental dessa vítima. Pois é, veja bem, o que é que vai acontecer? Essa pessoa, depois que ela se vê dentro de uma teia, né, de problemas, ou seja, que ela está cercada pelo comportamento do perseguidor, às vezes é muito difícil sair. Ela se amedronta. Nesse momento, ele deixa de ser aquela pessoa romântica, ele passa a ser aquela pessoa dominadora. Então ele já pratica com ameaças. Ela não pode mais ter amigos, ela não pode mais ter um bom relacionamento com a família, é ela e ele. É um comportamento obsessivo, sob ameaça. Esse é o grande problema que acontece nesse momento, ou seja, é o stalker, é o agressor e a vítima. É um relacionamento de duas pessoas, né? É o perseguidor e o perseguido. Esse é um grande problema. Nossa, pensar sobre isso, doutor, chega até a dar um nó na cabeça, assim, a gente acaba ficando assustada, né? Mas existe um porquê, né? Tem como a gente definir, pensando agora do lado do agressor, né? Do stalker. Por que alguém começa a perseguir outra pessoa? Pois é, até deixei de te responder anteriormente, mas essas pessoas, os perseguidos, primeiramente, vão ter problemas graves, né, do ponto de vista psíquico. Ou seja, vão ser pessoas que vão aumentar seu grau de ansiedade, principalmente se já tem antes, desenvolver quadros depressivos, principalmente se forem pessoas predispostas, transtorno de estresse pós-traumático, é muito comum nisso. Quer dizer, são pessoas que vão ter um sofrimento, que vão precisar de ajuda profissional, quase sempre. Agora, o perseguidor, 50% deles não tem nenhum problema mental, mas os outros, eles vão ter alguns problemas. Ou eles têm um déficit intelectivo, ou eles têm um transtorno obsessivo compulsivo, ou seja, eles ficaram obsessivos em relação àquela pessoa, ou eles têm um transtorno de personalidade grave, né? Um transtorno narcisista, um transtorno antissocial, transtorno borderline, são pessoas que vão estar com muita facilidade perseguindo outros. Agora, pessoas não, que realmente são perversas. Elas querem ver o sofrimento da outra, elas querem dominar a outra. Às vezes nem é um desejo carnal sexual, é um desejo apenas de força, de poder sobre a outra e de perceber o sofrimento da outra. E 50% é muita coisa, né, doutor? Se a gente fosse pensar assim, metade dos stalkers não fazem isso por prazer de perseguir, né? Às vezes eles acham, né, dentro de uma normalidade, que eles são correspondidos, porque na maioria das vezes no início são, né? No início são. As pessoas realmente elas gostam do carinho. Hoje está tão deficiente o carinho humano que quando chega alguém, né, que te acolhe, que te dá um carinho, que fala palavras bonitas ao seu ouvido, que diz o que você quer ouvir, então, abre a porta do carro, né? Essa é uma questão que hoje não se vê mais. É claro que isso, a maioria disso realmente é composta de pessoas boas, mas os stalkers, às vezes, eles iniciam dessa maneira porque eles sabem que essa é a maneira de conquista, a maneira de fácil de conquistar alguém. Entendido. Doutor, eu quero voltar no assunto. Você falou que hoje o público mais vulnerável são mulheres jovens e a gente tem aí as facilidades, né? Tudo na palma da mão, celular ali, redes sociais, o tempo todo. Acho que todos nós estamos conectados. A gente normalmente acaba, quando vai conhecer uma pessoa, vai lá, dá uma olhadinha no perfil da rede social para ver se aquela pessoa é de verdade, né? Como o senhor mesmo já falou. Mas até que ponto essa facilidade de informação, tudo na palma da mão, acaba influenciando para o aumento desses casos de stalking nos últimos anos? Pois é, a gente diz que o stalking aumentou nos últimos anos, é verdade. Mas sempre houve o stalking. O problema é que era mais difícil perseguir alguém, né? Saber onde a pessoa estava. A pessoa tinha que seguir literalmente o outro para saber isso. Hoje não. Hoje basta você abrir a rede social, abrir o Instagram, o Facebook, e você sabe qual é a atividade da pessoa. Até porque todo mundo
gosta de compartilhar o que está fazendo. Olha onde eu estou aqui, eu estou com alguém, eu estou sem alguém, né? Eu estou fazendo isso, ou seja, eu estou fazendo o que eu gosto de fazer, o que eu faço no dia a dia. Olha o meu dia a dia, eu acordo, eu faço isso, é um prato cheio. Então isso fica muito fácil para os perseguidores. E como a gente pode se proteger, doutor, disso, né? Enquanto possíveis vítimas de um stalker? Primeiro é o seguinte, eu acho que a pessoa tem que ver a hora de dar um basta. Dizer assim, olha, o que você acha que eu não quero contato. Eu vou te bloquear. Infelizmente, eu vou te bloquear porque eu não gosto desse tipo de comportamento. Então, dentro de 24 horas, qualquer comportamento, eu estou te bloqueando. Ou já bloqueia de uma vez. Mas se isso continuar de alguma forma, aí essa pessoa vai ter que ser denunciada, né? Então, você primeiro diz não. Depois você então vai denunciar as autoridades policiais, que hoje estão muito mais preocupadas com isso e é difícil que não façam mal. Doutor, ainda falando sobre isso, pensando num contexto de vulnerabilidade, até emocional, como que amigos e familiares podem perceber esses sinais de alerta e apoiar uma possível vítima nesses casos de stalking? Pois é, eu até sempre digo, quando eu vejo um caso assim, eu digo assim, a resposta vai ser dada por alguém. Sabe? Principalmente uma figura masculina forte. Olha, aqui quem está falando é o namorado, é o irmão, é o pai. Eu estou te dizendo o seguinte, eu não quero ver mais um recado seu para minha filha, para minha irmã, para minha namorada, seja lá para quem for, porque agora o negócio é comigo, por exemplo, né? Então a família pode fazer isso, só que para isso ela precisa compartilhar isso e muitas vezes existe vergonha, até porque houve no início uma permissividade em relação a isso. Esse é o grande problema. A linha acaba ficando muito tênue, né, doutor? Exatamente. Muito difícil isso, né? A pessoa, ela pensa que é uma coisa que pode dar certo, quem sabe ela achou a pessoa da vida dela, né? E depois ela começa a ver que ela achou a pessoa que pode acabar com ela. O que motiva os stalkers a persistirem nesses seus comportamentos, mesmo quando eles são confrontados ou eles são impedidos, né? Eu tô perguntando isso porque a gente teve a série Bebê Rena aí que viralizou no Netflix recentemente, e ela mostrou claramente que mesmo com os limites, né, com os pedidos da vítima, para que a pessoa parasse ou até na presença da polícia, e ela continuava, ela persistia. O que pode levar a esse tipo de comportamento? Se a gente falar em doença mental, em transtorno mental, alguns casos, como o transtorno obsessivo compulsivo, em que ele se vê, né, com a necessidade de fazer aquilo, se ele não fizer um mal, pode acontecer a ele pode persistir, independente de toda a coerção policial, por exemplo. Um caso, por exemplo, de um psicótico em que ele esteja ouvindo vozes para fazer aquilo, também ele faria isso. Mas você imagina as pessoas perversas. Elas fazem porque esse é o prazer delas. E elas não param. Essas pessoas, se elas forem presas e depois soltas, elas reincidem. Quer dizer, se elas não vão parar nem depois de uma punição, mesmo sabendo que estão propensas a uma punição, a uma nova punição, você imagina ainda sem essa punição, apenas sendo chamadas a atenção pela polícia ou coisa parecida. Então são pessoas que vão repetir e que, se forem presas, vão rescindir no comportamento. Então, na verdade, precisa realmente essa política de punição a essas pessoas, talvez assim com mais rigor, porque todo mundo tem direito à sua individualidade, à sua liberdade, à sua privacidade, e realmente quem entra nisso, de um modo geral, está cometendo a princípio um ato criminoso. Doutor, o assunto é complexo e merece atenção, né? Qual que é a mensagem que o senhor gostaria, para finalizar nossa conversa, de deixar para quem está aí nessa linha, ou meio que em dúvida, ou que já identificou comportamentos de stalking com alguém que às vezes está se relacionando? Que mensagem a gente pode deixar para essas pessoas? Eu acho assim que nós temos que treinar a nossa maturidade emocional, né? Iniciar relacionamentos de amizade ou amorosos com muita cautela. É claro que nós não podemos viver desconfiados de tudo, mas nós temos que ter cautela, né? Nós temos que ter sempre um pé atrás, conhecer as pessoas, ou seja, a gente não pode entrar de 2 pés no relacionamento. Conhecer as pessoas primeiro para que a gente vá sentindo dia a dia
Conheça a família da pessoa, conheça o trabalho da pessoa, conheça o dia a dia dela de uma forma normal, não de uma forma obsessiva. E vai entrando devagar nessa vida e observando os sinais de alerta. Se essa pessoa estiver entrando muito na sua vida, pare. Né? Na verdade, todas as vezes que mexem na nossa privacidade, na nossa individualidade, significa que nós vamos ter no futuro um relacionamento tóxico. Basta, essa é a palavra. Recado muito importante, doutor. Eu quero agradecer a sua presença, agradecer por essa conversa que nós tivemos. Doutor Marcos, muitas dúvidas esclarecidas, muitas informações importantes. E eu te espero, então, para um próximo episódio. Muito bem, muito obrigado e eu fico à disposição. A você que nos acompanha, cuide sempre de você e muito obrigada por nos acompanhar. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais e também a compartilhar esse episódio. Até o nosso próximo bate-papo.